Esse podcast é apresentado pela Copastur. Sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou a Bruna Valúrcio E eu sou a Adriana Fischer. e juntas vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio de construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade a nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Nas últimas semanas, a doação e os transplantes de órgãos no Brasil ganharam destaque e viraram debates depois da divulgação e da informação de que o apresentador Fausto Silva esteve na fila e recebeu um novo coração. Surpresa para a maioria dos brasileiros, os transplantes são realizados somente através do SUS e todos, independente da sua condição financeira, precisam passar pela fila e atender os critérios estabelecidos para seguir com o procedimento. O Brasil realiza entre 8 mil e 9 mil transplantes por ano, mas isso ainda é pouco considerando os mais de 65 mil brasileiros que estão à espera por um transplante no país, atualmente, segundo o Ministério da Saúde. Desses, cerca de 380 aguardam por um coração, e ainda assim nós somos uma referência mundial na área de transplantes, com o maior sistema público de transplantes do mundo. E o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza esse tipo de procedimento, atrás apenas dos Estados Unidos. Então fica uma dúvida, por que será que essa conta não bate? Setembro é o mês de conscientização e incentivo para a doação de órgãos, e por isso hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante para todos. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastur Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Legal, gente. E a gente vai começar, como sempre, fazendo a apresentação dos nossos convidados, né? E perguntando, Michele, que tipo de passageira você é? Eu sou a Michele, do interior de Minas, mãe da Lavínia. A Lavínia hoje tem 11 anos, tem 3 meses que ela transplantou o coração. Legal. E você, Drica, que tipo de passageira você é? Eu sou a Drica, mas meu nome é Adriana Fischer, eu sou Customer Success na Copastur, sou transplantada cardíaca há 3 anos e 4 meses, mãe de gêmeos, que se chamam Rafael e Henrique, sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos claros, estou com uma camiseta branca, estampada inclusive com sobre a nossa caminhada, que é a terceira caminhada de conscientização de doação de órgãos e tecidos, que irá acontecer em São Paulo, no dia 24 de setembro. Atualmente, meu principal objetivo é conscientizar o máximo de pessoas que puder sobre a conscientização da importância da doação de órgãos e tecidos, pois sem essa doação eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Legal. Bom, gente, então para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, né, falando sobre transplante, a gente trouxe a Michele Cruvinel, que é mãe da Lavínia. Michele, então vamos começar contigo. Conta pra gente como que foi a sua trajetória até encontrar um doador compatível para a Lavínia. Como que você descobriu que ela precisava? Como que foi esse período até que realmente vocês recebessem a notícia de temos um órgão compatível para ela? A Lavínia, ela nasceu com cardiopatia, né? Ela era cardiopata congênita, e o músculo do coração dela era muito hipertrófico. Então, desde pequenininha, os médicos falavam que algum dia na vida ela precisaria de transplante. Mas como uma pessoa de fé que eu sou, eu nunca acreditava nisso. Eu sempre acreditava que tudo ia se resolver. Até que, no início do ano passado, 2022, começou a se agravar. Ela começou a ter parada cardíaca sem nenhum esforço. Assistindo TV, ela se sentia mal, e como a gente morava no interior de Minas, é uma cidade de quase 4 mil habitantes, não tem hospital. A gente tinha que colocar e levar para Belo Horizonte, que era 5 horas de ambulância, que era muito longe. Então, no início do ano passado, a gente já foi para ela para o hospital, em Belo Horizonte, e lá já ficamos internados. Ficamos morando lá.
Aí ficamos lá uns 6 meses, passou uns 6 meses, ela teve uma parada na escola, sem fazer esforço também. O coração, toda vez que ele tem uma parada cardíaca, ele perde mais um pouco ainda da função. A função do coração dela já era menor, né, devido à cardiopatia. Então, eu liguei para o cardiopediatra, que a gente acompanhava com ele aqui em São Paulo uma vez por ano, e ele disse, chegou a hora do transplante. E Belo Horizonte não fazia para a idade dela, porque é muito, muito jovem e estava muito magrinha, né, pesava 23 quilos. Aí eu falei, para onde que leva? Ele disse, para Brasília ou para São Paulo. Aí eu brinquei, não, mas São Paulo, Brasília não tem um Foronda, né, que é o sobrenome dele. Ela veio transferida de aéreo para o hospital de São Paulo, ficou mais 15 dias na UTI aqui. Aí ela teve melhora, isso foi em dezembro. Aí, março desse ano, ela acordou de madrugada, não tinha acontecido nada no dia anterior, estava super bem. Acordou de madrugada, 5h25 da manhã, chamou a irmã, chama a mamãe que eu estou passando mal. Quando eu cheguei, ela estava toda suada, ela sentava na cama e deitava, sentava e deitava, sentava e deitava e desmaiou. A gente achou que ela estava em parada, aí era muito perto do hospital, a gente levou para o hospital, desmaiada, a gente tentei fazer os primeiros socorros dela, mas ela não voltava, e depois ficamos sabendo que ela teve uma parada assim que ela chegou no hospital. Aí ele falou assim, aí quando tudo passou, ele falou assim para ela, Lavinha, que criança e que pessoa que acorda para precisar ter uma parada cardíaca. Aí ela falou para ele, eu estou achando que chegou a hora de eu trocar meu coração. E assim foi. Desde 30 ou 31 de março, não me recordo, desse ano, ela já ficou internada, fez vários exames antes de ser colocada na lista de espera. E ele falou assim, muito magrinha, criança, não se doa muito para criança, né? Não é muito falado. Então, a estatística é, no mínimo, uns 6 meses de espera. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, eu vou fazer 6 meses com essa menina dentro desse quarto. Falei, Lavínia, vamos fazer uma campanha na internet? A gente criou o Instagram, Coração para Lavínia. Começamos a campanha na internet. Foi onde que deu certo, né? A gente ficou sabendo, através do médico, que a doação de órgãos em São Paulo, nesse período dessa campanha, teve aumento, e o tempo na UTI também passava, porque a gente começou a mostrar o dia a dia. Ela sempre gostou muito de gravar. Então, a nossa espera, eu acho que até o médico fala que foi suave. Ele fala que ele nunca chegava no quarto, que eu estava lá, ai, que demora, ai, não sei o quê. Ele fala que eu nunca reclamava. Eu falava, mas, né, como que eu ia reclamar? Eu tinha que esperar uma doação, né, para salvar a vida da minha filha, né? Nossa, realmente foi suave, eu acredito. Vocês encontraram uma alternativa, né, para tentar transformar isso, até porque ela é uma criança e apesar de, pelo que você já falou aqui, a gente já vê que é uma criança muito evoluída até para a idade dela, mas realmente é difícil, né? Mas e a Adriana, conta pra gente, como que você consegue compartilhar com a gente a sua experiência? Como que você chegou a essa constatação de que você precisaria ser transplantada? Você é congênita? Não, o meu caso foi bem diferente. Até quando eu conheci a história da Lavínia, eu fiquei bem surpresa, porque sempre ficava pensando, né, como seria para uma criança passar por tudo isso que a gente passa, com todas as limitações, quando se tem uma insuficiência cardíaca. Eu contraí a insuficiência cardíaca com 37 anos, através de um vírus que se pega no ar, né? Depois foi constatado que era esse vírus, depois de eu ter passado mal, comecei a passar mal no voo, estava voltando de férias com os meus filhos, eles tinham 4 anos de idade, e fui direto para o hospital achando que fosse uma virose, mas não era, foi constatado que era esse vírus, e ele começou a deteriorar o meu coração. E assim como a Lavínia, não tão cedo, né, tão criança, mas a gente também fica sabendo, os médicos, eles são muito competentes e muito transparentes, né, em passar para a gente a informação de tudo que você tem que fazer e o que vai acontecer, fatalmente. E também a gente sempre acredita que vai conseguir passar por isso e não vai precisar, né? Então, de 2011 até 2020, eu fiquei tratando dessa insuficiência cardíaca. A princípio, quando eu entrei no hospital, eram 18% a função cardíaca, né? No dia que eu contraí o vírus e ele causou esse estrago de imediato. Depois, tratando, fazendo reabilitação cardíaca e pulmonar, eu consegui viver durante 9 anos com 36% das funções cardíacas. E
Acho que muito parecido com o que a Michelle falou. A última coisa que a gente faz é reclamar, né? A gente fica feliz pela oportunidade de poder tratar, de poder cuidar, e de poder fazer alguma coisa. O desistir não existe, e o questionar por que está acontecendo também não. Só correr atrás do que é necessário para poder fazer para melhorar. E aí, final de 2019, eu tive uma intercorrência, onde a minha função cardíaca caiu para 11%, e eu fui para o hospital, fui para a lista de transplante, e meados de março, meu coração parou completamente, eu tive que ir para a ECMO, é o coração artificial, e aí, em 16 dias, o meu presente chegou. E hoje eu estou aqui para conversar com você. Michele, quanto tempo que demorou para chegar o coração da Lavínia? Desde que vocês 42 tiveram dias. 42 dias? Nossa, E eu achei que então, ia pegar mais rápido, hein? Achei, verdade. eu falava assim, em uma semana vai chegar. Aí passava uma semana, não chegava. Eu falava, gente, será que 6 meses? Passava 2 semanas, nada. 42 dias. 42 É dias uma e espera, né, angustiante, né? Porque todo dia você pensa que pode acontecer. Acho que talvez vocês ficavam como eu, sempre esperando alguém falar, agora você vai entrar em jejum. Eu falava, é hoje, Sim. chegou. E foi assim, no dia que chegou. A hora que a menina falou, você vai entrar em jejum, eu falei, meu coração chegou. Ela, não posso falar nada. Mas É. era, meu coração tinha chegado. certo. E quais foram os desafios emocionais, né, que vocês enfrentaram, assim, antes, durante e após o transplante, seja a Adriana e a Michele com relação ao transplante da Lavínia? Quais foram esses desafios emocionais que a gente sabe que, né, que a gente tenta trabalhar o racional aí, mas o emocional ele impacta diretamente, sem dúvida nenhuma, e independente de você estar esperando para você, e aí quando se trata dos filhos, então nem se fala, né? Eu acho que quando se trata de filho, eu acho que é mais difícil, porque quando é com a gente, né? Porque você vê sua filha gritar socorro, me ajuda de dor, é muito triste. E você sabendo que ela acabou de tomar uma morfina na veia, né? Então, não tem mais o que dar para ela, né? O pós-operatório, ela achou bem, bem dolorido, por causa, não do corte da cirurgia em si, mas dos drenos, né? Ela precisou usar 6 drenos no abdômen, e dizem que o dreno dói muito, né? Uhum. E 7 dias depois da retirada do último dreno, teve um rompimento de uma artéria. Então, aí ela começou a gritar no quarto, socorro, não estou respirando, socorro, não estou respirando, mas o monitor não mostrava o que era, né? O monitor estava ok. E quando foi ver, era um rompimento de uma artéria, ela teve que ser levada para o bloco de novo, teve que reabrir a cirurgia toda dela, não só a pele, o osso todo de novo, lavar tudo e limpar ela toda de novo. Aí depois começou o pós tudo de novo, né? Perdemos 7 dias do pós. Então, quando ela acordou dessa intercorrência, ela estava sentindo muita dor, ela ficou muito inchada, ficou muito, muito sensível. E você, Adri, como que foi? Quais foram os principais desafios emocionais assim que você enfrentou antes e durante ou até depois mesmo? A ECMO, ela judia muito mesmo, né, da pessoa, mas ela não salva, né? Então, você ficar no coração artificial é muito dolorido, muito parecido com o depoimento da Michelle, essas dores, porque a gente fica com os drenos mesmo, porque todo o seu sangue, em vez de passar no seu coração, passa no coração artificial. Então, você fica com 8 cânulas que ligam você a essa máquina, e isso tudo precisa funcionar bem, e fatalmente não tem como não sentir dor. Uhum. E acho que, tanto quanto a dor, a expectativa da espera, né? Que é o ECMO, ele, em média, dura 30 dias. Então, você sabia que isso precisava se resolver, e nem sempre o transplante ele acontece em 30 dias, né? Apesar de o meu sangue ele ser um sangue que era fácil, não era tão difícil ser compatível, e o meu plano, né, que era os exames que eu tinha, né, para receber o exame, não era tão alto, tão difícil de ser atingido. Em 2020, a gente estava passando pela pandemia. Então, fui transplantada em abril de 2020. Era um período em que nada acontecia, as pessoas nem iam para o hospital, elas iam para o hospital quando elas tinham Covid. Então, estava ainda muito mais difícil. A expectativa ela é grande, a dor também.
mas é uma situação que acho que todos nós acabamos passando quando estamos na fila do transplante, né? Ela é totalmente possível de se passar por ela sem dificuldade, pela esperança que você tem de poder receber seu órgão. Acho que agora é minha vez, né? Michele, você como mãe da Lavínia, talvez tenha tido vários tipos de sentimentos diferentes, né, depois do transplante. Por exemplo, o alívio, culpa. Como você se sentiu depois do transplante da Lavínia? E como você lida com a gratidão e a responsabilidade que vem quando você recebe o órgão de uma outra pessoa? Então, no dia que o coração chega, é uma emoção enorme. Lavínia foi sorrindo do centro cirúrgico, porque ela estava muito ansiosa, ela queria fazer esse filho, né? E todos nós queríamos também. E é quando ela chega lá, volta, né, do centro cirúrgico com o coração novo, aí a gente sente um pouco de culpa, é um sentimento muito doido. Você sente culpa porque você fica pensando na família que doou, porque o doador dela podia ter até 60 quilos, né? Então a gente ficava imaginando que seria de uma criança. Aí, ao mesmo tempo que você ficava feliz por ela ter recebido o órgão, né, ter recebido essa esperança, né, que ela ia viver bem, eu ficava pensando como que aquela mãe estaria naquele momento, aquela mãe estaria lá chorando a perda de um filho. Com certeza foi repentinamente, né? Uhum. Então a gente ficava com esse sentimento. Mesma hora que você estava feliz, era surpreendida, eu mesmo chorando por causa de uma pessoa que eu nem conheci, que eu nem conheço, né? E sentimento de culpa também, que toda vez que nasce uma mãe, a culpa já vem junto, né? Uhum. Como eu tenho outra filha de 8 anos, deixar a outra para trás, né, em casa, mesmo amparada, né, com a rede de apoio com o pai, com os avós, com os tios, é muito ruim. Nossa, e você, Adri, como que você se sentiu quando você teve esses mesmos sentimentos, essa mistura de sentimentos, né? Então, o alívio, a felicidade, mas aí também a culpa. Será que a minha felicidade dependia do sofrimento de outra pessoa? Enfim, como que você se sentiu com relação a isso também? No total, eu fiquei 6 meses no hospital, né? Uhum. Sempre o pessoal da equipe médica ficava, olha, a psicóloga vai passar aqui para conversar com você. Eu falava, não, estou bem. Estava só preocupada com o que fazer para dar certo, para resolver logo aquele problema e para transplantar, que era o caso, e tratar de todas as outras intercorrências que eu fui tendo no período. No dia do transplante, a sensação é a mesma. Hoje em dia, eu paro para pensar e falo, em que momento eu não tive medo, né, de fazer o transplante? Quando falaram, ó, que jejum, vai tomar banho, vai se arrumar, vai no centro cirúrgico, era só isso que eu queria fazer. Mas a gente não pensa, né, na dificuldade, na possibilidade de talvez não dar certo. Você só pensa que aquela é a única alternativa da sua vida e ela chegou. A sua segunda chance chegou. No outro dia, quando eu acordei, minha cirurgia levou a noite inteira, não foi rápida, foi bem difícil, mas depois que eu acordei eu fiquei muito bem, só não emocionalmente, porque eu só agradeci o tempo inteiro. Inclusive eu pedi uma prancheta e eu só escrevi de todos os lados da prancheta, muito obrigado. E eu queria saber como será que estava a família da pessoa. E eu, como eu saí do coração artificial, eu já estava com normal, né? Com o meu coração não estava mais uma máquina. E eu ficava pensando que naquele momento em que eu estava feliz, toda a minha família e todas as mensagens que a gente recebia, naquele momento provavelmente essa família estava enterrando essa pessoa e me deu essa oportunidade. Aí eu pedi ajuda psicológica porque eu precisei, porque eu me sentia culpada, apesar de saber que não foi por culpa minha que essa pessoa, né, partiu, mas foi a mim que ela deixou viva, né? Então foi bem difícil. Mas ouvindo agora a Michelle falar, eu percebo que não era só eu. E eu acho que isso tem muito a ver com todo o agradecimento que a gente tem a essas pessoas, né? Todo dia 10, lá em casa tem oração para essa família. Eu li ontem uma entrevista que o doutor Fernando Bacal, que é até o médico que fez a cirurgia do Faustão, na entrevista para o jornal, ele fala que a família do doador e a família do receptor, elas se unem naquele dia da cirurgia, mas depois elas não devem permanecer uma ligada na outra, porque a família doadora, ela tem que concretizar o seu luto, e a família receptora,
ela tem que iniciar a vida que ela recebeu. Nossa, e você falou isso agora, e aí eu estava aqui pensando, né? Seria a minha próxima pergunta. Vocês tiveram em algum momento curiosidade, ou ainda têm, se tivessem a oportunidade, porque é anônimo? Como que funciona essa parte? Assim, é anônimo, você tem a possibilidade de saber. Acho que muitas pessoas têm essa curiosidade e não têm esse conhecimento também. Uhum. Porque, e aí no caso do Faustão, ele acabou chegando, mas a gente entende que foi por motivos óbvios, Sim, né? Tem essa para a mídia, repercussão né? toda, e acredito até que a família, se não me engano, acabou se apresentando, né? Mas vocês, no caso de vocês, vocês tiveram ou ainda têm essa curiosidade, têm essa vontade de conhecer? Se tivessem essa possibilidade, como que vocês acham que vocês agiriam nesses casos? E a Lavínia sempre fala que quer conhecer a família do doador dela. Eu, como mãe, também acho que eu mereço dar um abraço, essa família merece receber um abraço nosso, né, e olhar nos olhos dessa mãe e dizer muito obrigada, né, que você salvou a vida da minha filha, mesmo perdendo o seu, né, mas eu me coloco no lugar dessa família também, né, são só 3 meses, né, eu acho Uhum, que uma mãe que perde um filho, o luto é eterno, né, acho que a pessoa precisa, que a família precisa viver o luto primeiro, para depois ser uhum. possível esse encontro, né? Sim, No foi meu verdade. caso, eu queria, sempre quis, e como mãe também, o que eu sempre pensava é que eu ia querer ouvir o coração do meu filho mais uma vez. E a gente sabe que são vários órgãos que são transplantados, mas o único que uma mãe pode ouvir ainda é o coração, né? Abraçar, sentir. Mas a informação que a equipe médica passou foi de que a gente não pode, né, ter essa informação no Brasil. A gente não pode, é uma regra. A gente vê em outros países, né, pais às vezes atravessando o país para ouvir o coração do seu filho, mas no Brasil não é permitido. Mas ter o prazer de poder agradecer, porque essas pessoas não salvam só a gente, né? Salvam todo mundo em volta da Então, gente, a né? família inteira, né? Exatamente. No meu caso, salvou até o cachorro, porque até ele foi para o hospital na época em que eu fiquei internada, caíram os pelos todos das costas dele. Mas os meus filhos, e você com a sua filha também, eu imagino que seja. No meu caso, eu enxergo que essa família não salvou só a mim, ela salvou a minha família inteira. E com, às vezes, o depoimento que a gente faz, né, e o tanto quanto a gente acaba falando para as outras pessoas, acaba salvando mais pessoas ainda, porque as pessoas começam a enxergar a doação de órgãos de uma forma Sim. diferente. Mas saber quem eles são, poder agradecer, poder fazer parte. Eu sempre tinha vontade de, se essa pessoa tinha algo muito importante que ela fizesse todo ano, por exemplo, Uhum. e que não fosse impossível para que eu pudesse fazer também, eu gostaria de ter oportunidade de continuar fazendo o que fazia bem para esse coração, né? Quem sabe um dia, enquanto não pode. E quais vocês acham? A gente falou lá no começo sobre os números, né? Tem essa discrepância de quantas pessoas, quantos são de 8 a 9 mil no Brasil, né? Processos que são realizados por ano. E aí tem um número muito maior de pessoas em fila aguardando, e tem as questões todas de compatibilidade, né? Não sei se vocês gostariam de compartilhar um pouco dentro da experiência de vocês, até para a gente esclarecer isso, porque é uma dúvida, né? Apesar de a gente não ter ninguém aqui profissional técnico, né, para falar sobre isso, mas alguns critérios que vocês já conhecem, que vocês sabem que são importantes e que são necessários para que um órgão realmente seja doado, que chegue até a pessoa que precisa realizar o transplante. Que foi me passado é assim, por exemplo, Lavínia. Como a Lavínia está à espera do coração? Está entubada? Está na ECMO? Ela estava na prioridade, mas não estava Uhum, entre as primeiras, né, uhum, da lista, porque ela usava uma medicação, o coração dela funcionar, mas ela não uhum, estava entubada e não estava no respirador. uhum, Então, ele tinha, entre aspas, um certo tempo de uhum, poder aceitar ou não as ofertas que vinham. Por exemplo, vinham de um paciente que fumava, que tinha diabetes. Se a Lavínia não estava tão grave, ele não aceitava esse órgão para a Lavínia. uhum, Ele aceitava só um que tivesse, entre aspas, também 100%, para que durasse muito, para que ela durasse
para que esse transplante durasse muito tempo no corpo dela. Uhum. A estatística hoje, na consulta ontem, ele disse que a média, né, tudo é média, né, que a média do transplante, da duração dele, a média é 25 anos. Só que aí depende do estado do órgão que você colocou naquele paciente. Ele falou, no caso da Lavínia, a estatística, né, se ela não tiver tendo nenhuma rejeição antes, nenhuma intercorrência, a durabilidade é, em média, 25 anos. Uhum. E, além disso, tem que ter compatibilidade de sangue, tem que ter compatibilidade de painel genético, e esses outros Sim, critérios que eu falei. certo. E não sei, você quer complementar, Adri, com alguma Na coisa? verdade, é exatamente isso que se passa, né? O primeiro de tudo é o sangue, depois tem todo o resto. As pessoas, elas que passam, né, elas passam por exames de compatibilidade de tecido, do doador e do receptor, tem que ter Uhum. compatibilidade sanguínea. Tem o caso do peso e do tamanho do órgão, né? O que a Michelle também falou. E isso para a criança, é por isso que é muito importante a gente falar sobre doação, né, de órgãos de criança. Aqui nós temos 3 mães, isso é muito difícil para quem é mãe, né, a gente pensar nisso, mas é muito importante também, né, para a gente entender como funciona. No meu caso, como o meu coração já estava há muito tempo deteriorado, ele estava muito inchado. Então, o coração que eu recebi era menor do que o tamanho normal. E, inicialmente, com 8 dias, eu recebi um chamado, né, a equipe médica recebeu um chamado de que tinha um órgão à disposição, mas ele não foi aceito, porque ele era compatível, mas ele não seria bom para mim, na minha situação. Quando eu recebi o meu órgão, ele era menor do que o espaço, o que o meu coração anterior ocupava, eu tive o derrame pericárdico e todos os outros problemas que eu poderia ter. E desde o início, a tentativa de se prorrogar, né, para não transplantar de imediato, é exatamente o tempo de vida que você tem. Né? Às vezes as pessoas falam, era uma pessoa jovem, agora você vai viver até os 100 anos. Não é exatamente assim. A gente tem inúmeros cuidados, né? Nós temos que ter uma vida saudável, cuidadosa, com todas as medicações, os imunossupressores, que também derrubam a imunidade de quem é transplantado, mas que salvam a nossa vida nesse momento. E, na época, o que eu ouvia era que eram 10 anos. Isso me deixava desesperada, né? Porque eu transplantei com 46 anos e achava que em 56 anos, então acabou, vou ter que transplantar de novo. Mas hoje a gente já sabe, eu mesma participo de um grupo de transplantados, é um grupo de WhatsApp, onde de vez em quando tem pessoas fazendo mais de 20 anos, tem uma moça até que vai estar nessa caminhada no dia 24, Michelle, se você estiver lá, você vai conhecer, ela já está mais de 20 anos transplantada, ela transplantou com 16 anos, ela está super saudável, e a expectativa é que com o avanço da medicina e todos os cuidados que a gente aprende a ter, né, que as primeiras pessoas que transplantavam não tinham, a gente consiga viver ainda mais tempo. Mas, como a minha médica mesmo sempre fala, se for necessário, a gente começa tudo de novo. Verdade. E aí, Sim, e até exatamente. pegando um gancho disso que você falou sobre se cuidar, né, os cuidados que vocês acabam aprendendo e adquirindo por conta dessa condição, né, que passam a ter, quais foram as principais mudanças, assim, no estilo de vida que são, além de orientações médicas mesmo, mas que vocês perceberam e que colocaram em prática e que viram que teve alguma diferença? Eu sei que a Michelle, o caso da Lavínia é recente, né? Mas mesmo assim, não sei se ela já consegue identificar alguma mudança, assim, no sentido, e no caso dela ser congênita, até falo com um conhecimento de causa, né? Porque o meu filho, ele é cardiopata congênito, então até por isso que eu tô aqui hoje nesse assunto, tô me segurando bastante, porque além de estar muito curiosa, né? Porque eu sei que um dia o meu filho vai precisar fazer um transplante, a gente só não sabe quando, porque ele tem uma cardiopatia grave, mas eu sei que existem limitações, principalmente para quem é congênito, né? Então, criança, né? Questões físicas e que a gente às vezes não consegue acompanhar muito bem, mas não sei se vocês, no caso da Lavínia, já conseguem identificar essas mudanças na relação do estilo de vida dela, e a Adriana, pelo tempo já que tem, quais foram essas mudanças que foram para melhor para você nesse caso? No Michele, caso fica à da, vontade, que eu sei que você tem muito mais para falar da vida. no caso da Lavínia, a gente percebe que
a mesma pessoa em outra vida, né? Só o corpinho, o mesmo, mas outra vida. Ela não corria, ela não pulava, ela não andava muito, porque ela cansava, ela tinha um suor excessivo, ela não tinha blusa de frio. Tanto que no hospital, no quadro dos sonhos dela, um dos sonhos dela era usar moletom. Ela não tinha roupa de frio, porque ela colocava roupa de frio se tivesse que sair, para eles não falar essa mãe é doida, né? No frio, a menina sem blusa. Ficava de blusa, ela ficava pregando, de tanto suor. Ela tinha as extremidades super geladas, a boca dela não era rosinha. Uhum. Aí depois que ela transplantou, ela tem cor, né? Ela tem a boca rosa, ela é super quentinha, quentinha de vida, sabe? Quentinha de Uhum. pessoa comum. Ela usa blusa de frio, ela dorme com 3 cobertor, ela pula, ela corre, ela brinca, ela vai no parquinho que ela nunca tinha ido. Ela já foi até numa tirolesa, gente, esse final de semana. E você, Adri? Assim como ela, eu acho que quando a gente tem insuficiência cardíaca, a gente sempre mesmo, sente mesmo muito calor, né? Então, isso era uma coisa que todo mundo sentia frio e eu sentia calor. Até no ambiente do trabalho, era um sofrimento, porque para mim o ar-condicionado tinha que estar no 17, se desse, tinha que estar a menos, que era um Desse calor jeito. insuportável. Podia estar frio como fosse, e era sempre muito calor. Um cansaço muito grande. Eu fazia atividades físicas porque a ideia de fazer o coração é um músculo, né? Então a ideia de fazê-lo se restabelecer e conseguiu aumentar um pouquinho a insuficiência, né? Diminuir a insuficiência, aumentar para 36% foi com reabilitação cardíaca, pulmonar, fazendo exercícios, né, monitorados. Mas eu não podia ir para uma academia como eu vou hoje fazer o que eu tenho vontade, né? Então eu não podia fazer esforços físicos, eu não podia Uhum. fazer nada absurdo. Hoje eu viajo com os meus filhos, eu pego a estrada, nas férias agora viajamos 1.800 quilômetros, sem preocupação, sem, né, obviamente, só eu como motorista, porque eles são menores, mas coisas que eu não podia fazer antes, né? Eu não podia ter projetos mais longos e audaciosos, e hoje eu posso fazer absolutamente tudo. Líquido, eu não sei se a Lavínia tinha isso, mas eu tinha um controle imenso da quantidade de líquidos, né? Então, durante 9 anos, eu podia tomar 1,5 litro de líquido por dia só. Quando eu fiquei internada, eram 800 ml controlados, até remédios sem água eu tinha que tomar, porque tudo passa pelo coração e ele não suportava. Então, a qualidade de vida e a alegria de viver, fora o que a Michelle falou da tonalidade, da viçosidade da gente, né? Um coração funcionando bem, como todos os outros órgãos, é visível todos a diferença. Mas poder fazer tudo isso é muito melhor. E até aproveitando dessas falas de vocês, né? Então, eu acho, eu falo até por mim, uma das coisas que a gente às vezes tem essa percepção ou acredita quando a gente fala de uma pessoa transplantada, independente do órgão, mas quando a gente está falando, como a gente está falando muito sobre o coração aqui nesse caso, de repente achar que as pessoas podem ficar mais sensíveis, que tem que ficar dentro de uma bolha. Eu acho que esse é um dos mitos que acontecem com relação ao transplantado. Mas assim, dentro do que vocês no dia a dia escutam, a curiosidade das pessoas, quais são os mitos ou os equívocos comuns sobre o transplante que vocês gostariam de esclarecer aqui? Não, a gente não vive dentro de uma bolha, a gente, por exemplo, né? Mas o que vocês mais escutam de curiosidade que vocês queriam trazer aqui hoje para esclarecer para as pessoas que não têm o conhecimento, não chegaram a essa informação ainda? Para a gente, para a Lavínia, que agora está na internet, né? Recebe uma chuva de mensagens. Imagino. Nossa, você levou ela na praça? Nossa, você levou ela na igreja? Gente, o médico falou para mim, né? Ela fez transplante para ela viver, né? Porque se não for para viver, se for para ficar dentro de casa, fechado, uma bolha, ela não precisa ter transplantado o coração, né? Porque isso não evita, né? Eu acho que o transplante, ele dá a vida para a pessoa, né? Não é ficar dentro de casa com milhões de restrições. Claro que tem que ter os cuidados, né? Nem ela está só com 3 meses de transplante, sempre usar máscara em locais fechados. A gente está na expectativa de semana que vem já voltar para a escola. Ela está Uhum. doida para voltar para essa escola, fazer natação. Imagino. Mas a vida
é uma vida normal, né? Ela aí pode te falar. Eu conheço várias outras adultas que participam de competição, de bicicleta, de nado. Exatamente, exato. É uma segunda chance, né, Michele? A gente ter Sim, essa segunda chance e desperdiçar ela ficando dentro de casa. No meu caso, e eu entendo que no caso da Lavínia também, nós podemos fazer tudo, né? Tem poucas pessoas que ficam com sequelas que são em decorrência, às vezes, não do transplante, de outras intercorrências que acontecem no período. Mas a grande maioria, principalmente quem nunca pode fazer, todas as oportunidades que a pessoa tem, ela acaba aproveitando. Na época que eu transplantei, a equipe que me transplantou, quando eu vivia lá na reabilitação, falava: agora você vai virar triatleta, agora, igual a nossa atleta aqui no hospital. Infelizmente, eu não consigo, né? Porque eu trabalho no horário comercial, tenho os 2 meninos em casa, então eu faço de outras formas o que eu posso fazer pela minha saúde. Essa não é a minha prioridade. Eu falo que pô, depois que eu me aposentar, eu vou virar aquelas idosas triatletas e vou atrás disso. Mas agora não está dando. Mas a gente tem um mito mesmo. As pessoas perguntam, às vezes vem a gente fazendo alguma coisa, mas você pode fazer isso, né? Você deveria estar fazendo isso? Cuidado, hein? Olha o seu coração. Não sabem eles que agora o nosso coração é ótimo. Antes, sim, que a gente não podia fazer quase nada. E como que o transplante mudou as perspectivas de vocês sobre a vida, né? E você falou de prioridades. Quais são hoje as prioridades de vocês? Provavelmente teve algum impacto, né, sobre isso, sobre a vida de vocês e como que vocês hoje olham a vida, né? Qual é o novo olhar de vocês? a nossa vida, a família, mudou completamente, né? Porque antes, dentro de casa, a Lavínia ficava lá para o fundo da casa brincando com a irmã, se eu escutava que estava em silêncio, eu já gritava: Lavínia, para saber se estava brincando, se tinha desmaiado, se estava passando mal, se estava pulando no dia. Era 24 horas do dia ligada na Lavínia. Ela estava dormindo, a gente ia no quarto ver se ela estava suando, mesmo com o ar-condicionado ligado. Agora não. Agora a Lavínia some para o fundo da casa. A Lavínia agora ela pode sair para a casa de um tio, de uma tia, ela pode passear com outras pessoas que não seja a mãe dela, né? Uhum, Agora, a Lavínia vai cortar o cordão umbilical com 11 anos. verdade. E No meu você, Adri? caso, as perspectivas mudaram muito, porque são oportunidades diferentes, né, que eu não tinha antes e que agora eu tenho. Eu tinha muitas limitações e, às vezes, até um pouco piegas, assim, falar, mas é inacreditável todo dia quando você acorda e consegue fazer tudo normalmente, mesmo depois de 3 anos e 4 meses. E às vezes até as pessoas dão risada quando eu falo, mas às vezes até o que é ruim quando acontece é bom, porque o ruim podia não estar acontecendo. Então, eu estou tendo a chance de viver todas as coisas, até as mais difíceis, as mais fáceis, as mais alegres e às vezes as nem tanto, né? Então, até as decepções a gente enxerga de uma outra forma, né? Porque tudo isso, às vezes eu vejo uma cena assim, eu falo, gente, eu estou vendo isso, eu podia não estar vendo isso. Eu pensei que isso fosse passar depois de uns 2 anos, 1 ano e pouco, mas não, todo dia é uma novidade. E a gente aprende até a dar mais valor. Eu sempre dei muito valor à vida, né? Principalmente depois que eu contraí essa insuficiência cardíaca, mas agora, então, muito mais. A perspectiva de tudo à sua volta, de ver os filhos crescerem, né? De talvez conhecer meus netos, é muito bom. E, Michele, eu mesmo te conheci, né? Conheci a história da Lavínia através do Instagram. Você foi fazendo uma campanha, tá super envolvida nisso. E assim, você está envolvida em alguma organização ou uma causa relacionada? A gente já sabe, mas fala um pouquinho sobre isso, como que as pessoas podem se envolver ou apoiar. E depois a Adriana também pode falar um pouquinho da parte dela. Tá? Então, a nossa ideia de falar sobre a doação de órgãos na internet foi com a intenção mesmo do coração chegar mais rápido. Para você ver Uhum. como eu sou uma mãe otimista, né? Eu lá do fundinho de Minas Gerais, achar que eu estou em São Paulo, vou criar um Instagram e vai dar certo. E deu certo. E deu certo. Então, eu sempre fui muito otimista. Eu sempre uso as cartas que eu tenho para resolver aquilo que eu posso no momento, né? Eu já estive no mesmo lugar que você está, né? Que um dia vai precisar de transplante, mas eu não vivi esses últimos
os 11 anos da Lavínia, pensando assim, ai, será que esse ano? Ai, será que nunca nem fiquei pensando em transplante. Agora, quando ele falou que foi, eu até me assustei. Ele falou, mas você já sabia que um dia ia precisar? Eu falei, sabia, mas eu achava que o dia não ia chegar. É diferente, né? E sobre a quantidade de doações, né, que os números não batem, né, mesmo o Brasil sendo o segundo, né, que você falou, maior Sim. transplantador de órgãos do mundo, a única certeza que todas as pessoas têm, independente de religião, de qualquer coisa, é a morte, né? Sim. E a morte, se você for observar, é um tabu, é um assunto que não é falado em família. É uma coisa muito cultural. Na minha família, por exemplo, se a gente falar alguma coisa, ó, quando eu morrer, eu quero que faz isso, isso e isso. As pessoas da família falam assim, nossa, que assunto ruim, vamos conversar disso não. Sim. É a única certeza que você tem que falar sobre a morte. E se você falar sobre a morte, acidentes e tragédias, infelizmente, acontecem todos os dias. Se acontece com o outro, pode acontecer com a gente também. Então, eu penso assim, se alguém da minha família já tiver falado sobre esse assunto comigo, na hora de decidir se eu vou doar os órgãos dela ou não, eu vou lembrar, nossa, essa era uma vontade dela, nossa, ela gostava de ajudar as pessoas, ela gosta de ajudar outras pessoas, e sobre crianças, eu acho que é muito difícil as mães dizerem sim para doação de órgãos, porque as pessoas acham também que o corpo vai ser entregado, mutilado, vai ser velado. Não é. O corpo é entregado normalmente, como se não tivesse doado órgãos. As pessoas têm uma ideia de que a pessoa está lá muito doente no hospital, então eles vão tirar a vida dele para doar os órgãos dele, já que ele está muito ruim de saúde. Não existe isso. É uma equipe médica, são vários médicos diferentes que atestam a morte cefálica, né, doação de órgãos. Então, é cultura de doação. A gente entrar na casa dessas pessoas, né, através da internet, através da televisão, para essas mães verem, por exemplo, através da Lavínia, né, uma criança que não tinha qualidade de vida nenhuma durante 11 anos, que agora ela teve essa chance, através de uma família, né, que estava lá no momento de maior dor, que nunca pensou em perder o seu filho, ainda conseguiu dizer sim para a doação de órgãos. Eu acho que mostrando crianças como a Lavínia, como vivem agora e como viviam antes, eu acho que as pessoas começam a entender a importância desse sim. Trabalho de formiguinha, né, Michele? Trabalho de formiguinha. Exatamente. E você, Adriana, sobre a... Ai, desculpa, sobre... Eu ia falar sobre os seus projetos, o que você participa. Na verdade, eu participo desse grupo, né, onde a gente está organizando essa caminhada, a gente procura fazer uma divulgação. Tem pessoas bem mais ativas nesse grupo, né, que fazem a divulgação. A gente procura fazer esse trabalho de formiguinha bem mais menorzinho do que o que a Michelle está fazendo, que é incrível. Conheci a página dela também essa semana, fui encantada com tudo que eu vi. É muito interessante, e é interessante que tenha dado certo também, né, e que tenha feito não só pela Lavínia, que está fazendo por muitas outras crianças também, porque tem muitas outras pessoas enxergando. E dentro da empresa que eu trabalho, né, nesse podcast que a gente está fazendo da Copastur, é uma empresa muito humanizada, onde a gente tem nossos projetos pessoais, não só os pessoais, né, a gente tem os nossos objetivos, as nossas metas, e o meu pessoal é voltado à conscientização de doação de órgãos, né, nós temos mais de 1.000 funcionários, são mais de 1.000 famílias que vão ouvir, vão continuar ouvindo sobre a conscientização da doação de órgãos, convivem com uma pessoa que não estaria aqui com eles se não tivesse recebido essa segunda chance. E qualquer um de nós, a Lavínia nasceu, né, com esse problema, o Miguel Bruno, seu filho também, eu não. Isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Então é importante que as pessoas se conscientizem e que elas entendam que é importante e que a vida pode continuar, né? Uma frase bem relevante que você, quando morre, você não precisa morrer, você pode continuar vivendo um pouco. Apesar de existirem, né, as doações que também podem ser feitas em vida, a gente pode pensar nessas pessoas também. Então, por enquanto, meu projeto ainda é bem tímido aqui dentro da empresa,
e no dia a dia, onde quer que eu vá, no Uber, na farmácia, no supermercado, quando eu posso, eu estou lá com a minha cicatriz, as pessoas perguntam e eu falo, e eu sou muito feliz, muito realizada por essa oportunidade, muito grata. Eu acho que esse é o principal projeto que a gente pode ter dentro desse contexto. Legal, gente. Então, a gente está chegando ao fim, né, do nosso episódio. Tem muito assunto, muita coisa, mas realmente a gente precisa encerrar. Não sei se a Lavínia quer aparecer para a gente encerrar com uma mensagem, né, de positividade, de otimismo e de conscientização. Ah, que linda! Ai, gente, eu tô emocionada, desculpa, gente, porque realmente, assim, eu acompanho a história. Lavínia, eu acompanho sua história, eu tenho um filhinho também que um dia vai precisar ser transplantado, então você me motiva muito todos os dias, a história de vocês. Então, assim, gente, foi muito difícil fazer, assim, porque eu queria realmente trazer essa mensagem de conscientização, mas assim, o que que você queria falar para a gente, para as pessoas doarem, para falarem para os familiares? Qual é a mensagem que você quer trazer para a gente? E é muito importante vocês doarem órgãos, porque tem muita gente precisando de um órgão fora dessas, e eu conheço várias pessoas que estão morrendo na vida. Você não vai precisar dos órgãos quando você for para o céu. Você pode ajudar várias pessoas em vez de deixar eles lá enterrados. E olha você aqui, né? Que linda! E você, Adri, quer falar alguma coisa? Quer dar alguma mensagem? Ah, Lavínia, você é encantadora. Muito bom você estar aqui e poder falar isso para a gente. É isso mesmo. A gente não ajuda uma pessoa só, né? Ajuda muitas pessoas. A gente não tem nem noção. Tudo que a gente tem aqui foi doado também. A gente recebeu um dia, né? Então, é muito importante a gente continuar. Se você estiver fazendo tratamento, quem quer que seja que esteja ouvindo esse podcast, né, assistindo, se você estiver em tratamento, se você estiver em espera, não perca a fé. Faça tudo que a sua equipe médica pedir para você fazer, siga corretamente, não desista, porque desistir não é uma opção, certo, Lavínia? Não é uma opção desistir, é só lutar e a gente consegue chegar lá. E a importância é gigante de que as pessoas entendam o quanto é importante e sim, que a fila ela é pública, né? A prioridade ela existe. Nós vivemos num país onde isso é muito bem olhado e muito bem cuidado. Nós estamos aqui para falar sobre isso e estamos aqui por isso, só por essa oportunidade que a gente teve. E a Gente, foi um prazer. gente convida a todos, Bruna, convida a todos para conhecer a Adriana e a Lavínia na caminhada, Sim. dia 24 de setembro, na Avenida 10 Paulista, 10 horas da manhã. gente. Ó, vai sair em frente ao Fiesp, 10 da manhã, 24 de setembro. Legal, gente. Ai, muito obrigada, gente. Gostaria de agradecer, encerrar aqui com a participação de vocês. Lavínia chegou aqui brilhando no final. Muito obrigada, gente. Foi muito esclarecedor e muito emocionante também ouvir a história de vocês, ter essa motivação. E para vocês que estão ouvindo, vocês curtiram nesse voo? Compartilha com seus amigos, voem junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Muito obrigada, gente.